Neste mês de março, nós estamos dando início a mais uma série de mensagens em nossa comunidade. E o tema que nós estaremos trabalhando ao longo do mês de março é Quando o Amor é Maior. E depois nós teremos alguns subtemas que serão tratados domingo a domingo. E hoje, para começar então a nossa série de mensagens, nós queremos conversar sobre o tema Quando o Amor é Maior do que a Rejeição. Queridos, a rejeição ou o medo da rejeição são experiências que geram muita dor e sofrimento para muitas pessoas. As feridas físicas e emocionais causadas pela rejeição podem levar uma vida toda para serem curadas. E o sentimento de ser rejeitado por alguém ou o medo de ser rejeitado por alguém é algo que mexe profundamente com cada um de nós, que tem o poder de abalar a nossa estrutura enquanto pessoas, principalmente quando a rejeição vem de quem mais deveria nos amar. A psicóloga Andréia Ferreira, ela cita num artigo que pesquisas realizadas nos Estados Unidos demonstram que a dor causada pela rejeição é igual à dor física. Exames neurológicos mostram que a experiência da rejeição ativa no cérebro as mesmas áreas que são ativadas durante a dor física. E isso explica por que sentir-se rejeitado dói tanto e é tão difícil de lidar. Queridos, e a pergunta que nós podemos fazer então é: se a rejeição é algo que causa tanta dor e sofrimento, por que a rejeição é uma realidade tão presente nas relações humanas? É algo tão comum em nossas relações. Quando nós fazemos esta pergunta, a Bíblia ela nos oferece uma resposta. A resposta que a Bíblia nos oferece para esta pergunta é que a rejeição ela está diretamente ligada e ela está presente nas relações humanas porque o ser humano tem rejeitado a Deus. Essa é a razão pela qual a experiência e o sentimento de rejeição estão presentes em nossos relacionamentos, porque o ser humano tem rejeitado a Deus. Eis aí a raiz de todo o problema. Por causa da rejeição do ser humano a Deus, o nosso Criador, é que a experiência da rejeição começa a fazer parte da nossa realidade e das nossas relações. Deus, Ele nos criou para desfrutarmos de um relacionamento de intimidade e amizade com Ele. Nós já falamos isso várias vezes aqui em nossas pregações. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus influencia diretamente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e com todos os outros tipos de relação que nós desenvolvemos. O propósito de Deus no início era construir uma relação de amizade, de companheirismo, de harmonia com o ser humano. Só que lá no capítulo 3 do livro de Gênesis nós vemos que, infelizmente, os primeiros seres humanos, eles rejeitaram e se voltaram contra este propósito de Deus. Este propósito de estabelecer uma relação de harmonia, de amizade e de intimidade entre Deus, o Criador e suas criaturas. Os primeiros seres humanos, eles acabaram sendo seduzidos pela proposta tentadora de rejeitar a condição de seres criados à imagem e semelhança de Deus, para se tornarem deuses de si mesmos. Olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 3. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esta foi a proposta tentadora que seduziu o coração dos primeiros seres humanos. Eles se tornaram deuses de si mesmos. Esse era o desejo deles. E ao procurarem isso, eles acabaram rejeitando a Deus, o Criador. Ao desejar ser Deus de si mesmo, o ser humano rejeita a Deus. E uma vez que esta rejeição acontece, todas as relações humanas, como eu já disse, acabam sendo afetadas. E aí nós também começamos a rejeitar uns aos outros. A rejeição consciente e persistente de Deus nos leva para longe, para muito longe daquilo que era o propósito inicial de Deus. E quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais nós também nos afastaremos uns dos outros. E isso é algo que facilmente nós podemos perceber ao longo de toda a história da humanidade. O ser humano ele se afasta de Deus e ele acaba também se afastando um dos outros.
Um exemplo que nós podemos observar esse tipo de comportamento é justamente na história do povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Israel foi um povo que foi criado por Deus para servir aos propósitos de Deus. O projeto de Deus, a partir do povo de Israel, era criar um povo que vivesse debaixo do seu governo amoroso e que fosse uma ponte para que os demais povos da terra pudessem vir a conhecer a Deus e também se voltassem para Deus e começassem a viver debaixo do governo amoroso de Deus e segundo o propósito de Deus. A promessa de Deus para Abraão e para os descendentes de Abraão que dariam origem ao povo de Israel deixa isso bem claro. Deus diz o seguinte lá em Gênesis capítulo 12: eu os abençoarei e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, vocês conseguem perceber? Vejam que o projeto de Deus não contempla apenas um grupo de pessoas ou um único povo. O projeto de Deus, ele procura envolver todos os povos da terra. Mas infelizmente, Israel rejeitou a Deus. Não apenas uma vez, mas em vários momentos Israel rejeitou a Deus e também rejeitou a vocação de Deus para eles enquanto povo. E eu quero citar aqui alguns exemplos dessa rejeição a Deus. Primeiro, foi quando o povo de Israel rejeitou a Deus como rei. Eles não queriam mais que Deus fosse o seu rei e que Deus os governasse. E quando eles rejeitam a Deus como rei, eles pedem ao profeta Samuel um rei para governá-los, a exemplo do que tinham as outras nações. Veja só o que está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Diz assim: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu: atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Queridos, esse é o primeiro momento em que nós vemos uma rejeição muito clara do povo de Israel em relação a Deus. Eles não queriam que Deus fosse o seu rei, eles queriam ter um Deus, um rei, a exemplo dos outros povos da terra. E com isso vem a segunda rejeição. Eles também acabaram rejeitando a sua vocação e o chamado de Deus para eles serem bênção às nações. Por quê? Porque eles acabaram também rejeitando a Deus e também a sua palavra. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós lemos: assim diz o soberano Senhor, esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Então o povo de Israel primeiro rejeita Deus como rei e depois eles acabam também rejeitando a vocação de Deus para eles de serem bênção aos demais povos da terra. E por fim, queridos, a terceira rejeição, e talvez essa foi a mais contundente de Israel em relação a Deus, foi quando o povo de Israel acaba rejeitando o próprio Deus na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o Deus que se faz homem e vem a este mundo com o propósito de salvar e resgatar a humanidade de sua condição de distanciamento e de rejeição a Deus. O Evangelho de João diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Queridos, vocês percebem? Em vários momentos Israel rejeita a Deus e rejeita o propósito de Deus para a vida deles. E não pensem, queridos, que nós somos melhores do que o povo de Israel. Nossas atitudes e as nossas decisões demonstram que nós não somos em nada diferentes em nossa relação com Deus. A partir de Jesus, Deus também nos chama para fazermos parte do seu povo e demonstrarmos o seu propósito para este mundo. Mas nós também, muitas vezes e de diferentes maneiras, rejeitamos a Deus e o seu propósito. E a pergunta que talvez você esteja fazendo: mas como assim? Como eu rejeito a Deus? Como eu posso estar rejeitando a Deus? Queridos, nós rejeitamos a Deus quando nós também rejeitamos o seu governo amoroso sobre nós. Quando nós também o rejeitamos como Rei e Senhor da nossa vida. Ao insistirmos no desejo de sermos deuses de nós mesmos, ou nós permitimos que outras coisas governem a nossa vida,
Quando nós temos atitudes assim, nós estamos rejeitando o governo amoroso de Deus sobre nós. E aí nós rejeitamos a Deus. Nós também rejeitamos a Deus quando nós rejeitamos o seu chamado e a vocação dele para nós, no sentido de também sermos bênção a este mundo. Ao rejeitarmos a palavra de Deus e a sua vocação para sermos instrumentos de bênção e transformação de Deus neste mundo, nós também estamos rejeitando a Deus e o seu propósito, a sua missão para a nossa vida. E nós também rejeitamos a Deus quando nós rejeitamos uns aos outros. Jesus ele ensinou o seguinte, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Ele resumiu toda a vontade de Deus para a nossa vida em 2 mandamentos. E Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Queridos, assim como o amor a Deus nos leva a amar o próximo, a rejeição a Deus nos leva também a rejeitar o próximo. Por isso que o amor a Deus está relacionado com o amor ao próximo. Porque quando amamos a Deus, nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós rejeitamos a Deus, nós acabamos também rejeitando as pessoas. Vocês conseguem entender aonde está então a raiz do problema? Toda a rejeição que nós sofremos e toda a rejeição que nós praticamos uns com os outros, na verdade, é resultado da nossa rejeição a Deus e, consequentemente, da nossa rejeição ao propósito de Deus para a nossa vida. E aí, queridos, diante de todo esse cenário, a boa notícia que nós podemos trazer para você, para mim, para todos nós, é que o amor de Deus, ele é maior do que a nossa rejeição. A boa notícia que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, é que apesar de toda a nossa rejeição, Deus ele não desiste de nós. Assim como ele também não desistiu do povo de Israel, e assim como ele não desiste de ninguém, Deus não nos rejeita. Com o seu amor e graça, Deus ele vem ao nosso encontro com o desejo de que nós deixemos de lado a nossa rejeição em relação a Ele e de que nós nos reconciliemos com Ele. E uma vez que nós nos reconciliamos com Ele, nós somos desafiados também a nos reconciliar com as outras pessoas e a abandonar essa postura de rejeição. E aí nós também podemos experimentar, nos libertar da rejeição que nós sofremos. Vejam o que o apóstolo Paulo ele escreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 15 até 20. Olha só que mensagem maravilhosa. E ele, Jesus, o Deus que vem até nós na forma humana, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos, percebem? O amor de Deus, ele é muito maior do que a nossa rejeição. E quando nós somos tocados por este amor de Deus que é maior do que a nossa rejeição, então abre-se a possibilidade de nós abandonarmos esta postura, de deixarmos de rejeitar a Deus. E aí nós temos a oportunidade de superarmos e vencermos a rejeição. E aqui começa um processo de cura para todo e qualquer tipo de rejeição. Porque ao sermos acolhidos por Deus, as feridas que muitas pessoas causaram em nós por nos rejeitarem, elas começam a ser tratadas e elas começam a ser restauradas. Porque o amor de Deus, ele nos ajuda a entender qual é o nosso valor enquanto pessoas a partir daquilo que é o desejo de Deus para nós. O nosso valor está no fato de que Deus nos ama e nos acolhe. Para a pessoa que sofre pelo medo, pela experiência da rejeição,
O amor de Deus que nos acolhe dá a segurança de sermos amados e aceitos. Mesmo que ainda sejamos rejeitados pelas pessoas, esta rejeição ela já não nos machuca, porque o amor de Deus e o acolhimento de Deus suprem todos os nossos anseios mais profundos de sermos amados e de sermos aceitos. Ao mesmo tempo, queridos, quando nós entendemos que o amor de Deus é maior do que a rejeição, essa mensagem ela também nos dá a possibilidade de revermos as nossas posturas em relação às outras pessoas. E abre aqui uma possibilidade de mudança de atitude para aquelas pessoas que talvez rejeitaram alguém ao longo da sua vida, ou que estão ainda hoje tendo comportamentos de rejeição, tendo posturas que demonstram rejeição por pessoas. O amor de Deus nos desafia à busca pelo perdão e pela reconciliação. Foi o que nós acabamos de ler. E quando a presença de Deus nos leva a reparar o mal que as nossas ações de rejeição promoveram na vida de outras pessoas, queridos, quando nós tomamos esta decisão, então nós acabamos nos tornando instrumentos de bênção e cura na vida de outras pessoas. Percebe? Primeiro nós somos curados por Deus, quando nós somos aceitos e acolhidos. E depois nós também podemos ser instrumentos de bênção e cura quando nós tomamos a decisão de acolher e amar as pessoas que estão à nossa volta. A buscar reconciliação, a reparar os erros que a nossa rejeição causaram na vida e também no coração das pessoas. E queridos, quando isso acontece, quando isso se torna real e verdadeiro em nossa vida, então nós experimentamos o poder transformador do amor de Deus. E nós nos tornamos novas criaturas, como Paulo escreve. E nós nos tornamos bênção, não apenas para as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós nos tornamos bênção para todos os povos da terra. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Como sempre foi o propósito original de Deus para todo o seu povo. Por isso o desafio que eu quero lançar para vocês nesta primeira mensagem é experimente este amor de Deus que é maior do que qualquer rejeição que você possa ter sofrido. Sinta-se acolhido e amado por Deus. Deixa que Deus cure o seu coração. E uma vez que você experimentar cura e restauração, também peça que Deus te use como instrumento para abençoar e ser também um instrumento de cura a outras pessoas, com as quais talvez você teve a mesma postura de rejeição, de desprezo e deixar de lado. Queridos, a cura para todos os males causados pela rejeição passa primeiro pela nossa reconciliação com Deus. Nunca esqueça disso. Por isso, não despreze esse tão grande amor. Deixa com que o amor de Deus te transforme e que o amor de Deus te use como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém.